Depois de passarmos o mês de novembro refletindo sobre a natureza da igreja, depois de entendermos que a igreja é a comunidade do amor, a comunidade da palavra, a comunidade dos sacramentos, a comunidade do ajuntamento, nós chegamos a essa estação do ano litúrgico em que a gente volta os nossos olhos para o advento. O cumprimento do advento, do primeiro advento, quando Jesus veio ao mundo, encarnou-se num bebê, como um bebê, nos traz muita alegria, porque a gente sempre gosta de falar de nascimento, sempre gosta de falar de uma criança chegando ao mundo, e as condições tão singelas nas quais Jesus veio ao mundo e chegou ao mundo, enche o nosso coração de alegria de ver que tinha tudo para dar errado. Um contexto geográfico onde o povo de Israel era tão oprimido pelo poderio em Roma, uma família tão simples, mas a vida simples que Jesus viveu não ofuscou a glória que haveria de se manifestar na plenitude dos tempos quando ele começou o seu ministério. E pensando nessa temporada do primeiro advento, nós também somos impulsionados a nos lembrar do segundo advento. Advento significa vinda. Nós vivemos no tempo entre o primeiro e o segundo, o último advento, quando o Senhor Jesus mais uma vez virá, mas não mais como um bebê. Ele virá como um rei poderoso que virá julgar a terra, julgar a perversidade desse mundo e as pessoas perversas desse mundo. Ele virá como juiz para justificar aqueles que por meio do seu sangue foram lavados, mas também para condenar aqueles que se recusaram a se submeter ao seu domínio, ao seu senhorio, que é um senhorio de amor e humildade. O pecado que habita em nós traz trevas ao nosso mundo. E pensando nisso, nós vamos conversar durante todo esse mês de dezembro sobre Jesus como a luz do mundo. Esse Jesus que foi concebido num ventre úmido e muito escuro em Maria. Um dia foi trazido à luz. A luz do mundo, habitando um ventre escuro, um dia veio à luz para iluminar toda a humanidade. Que beleza e que poesia existe nessa metáfora do nascimento de Jesus. Mas quando a gente lê a nossa Bíblia, muitas vezes a gente tem dificuldade de ser de sermos iluminados ao enxergarmos Jesus em passagens que não falam diretamente dele. Existem passagens tão difíceis de se interpretar que você olha e fala: meu Deus, pastor, eu nunca vi isso, como eu vou entender? Mas toda a Bíblia testifica a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Eu quero caminhar ao longo desse mês por algumas passagens-chave das Escrituras que revelam de maneira gritante a promessa da vinda do Senhor Jesus. E hoje eu quero mostrar para vocês que desde a criação do mundo, desde o começo da história desse mundo como a gente conhece, havia uma promessa de que Deus traria redenção ao mundo em trevas por meio da sua luz que viria. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vamos ler os versículos de 1 a 5. Gênesis capítulo 1, versos de 1 a 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Essa é a palavra do Senhor, nós já oramos. É muito interessante, irmãos, a gente olhar como muitas pessoas vivem na nossa sociedade com um senso profundo de deslocamento.
você já passou com certeza pela experiência de ir a algum lugar aonde você não pertencia. E quando você chega naquele lugar, a sua primeira impressão é de se retrair, porque você sabe que não pertence àquele lugar, você é muito diferente daquele lugar. Existe um senso profundo de deslocamento quando a gente está num lugar, por exemplo, onde as convicções das pessoas são muito diferentes das nossas. Elas não são cristãs como nós e têm atitudes, práticas muito diferentes daquelas que nós acreditamos e julgamos serem corretas. E a gente se sente mal quando a gente vê princípios que nós carregamos a vida inteira sendo confrontados, vituperados por meio de pessoas que não têm esses mesmos princípios que nós. O livro de Gênesis, como nós sabemos, foi escrito por Moisés. E Gênesis significa origens, o livro das origens. E esse livro foi escrito para um povo que durante 400 anos caminhou em trevas, sendo escravos no Egito. E quando Deus finalmente suscita, levanta Moisés como libertador deles, Deus tira eles com mão forte e poderosa do Egito e os leva a Canaã, mas entre o Egito e Canaã existem 40 anos de deserto. Os desertos são lugares de purgação, são lugares de purificação da nossa alma. São lugares onde a gente exorciza os demônios da nossa alma. E foi exatamente isso que Deus fez com aquele povo que estava saindo do Egito e se encaminhando para a terra de Canaã. Porque eles viveram como escravos durante 400 anos no Egito, mas eles sabiam que não pertenciam ao Egito. Eles haviam ficado 400 anos fora da terra deles, Canaã. E eles sabiam que quando chegassem novamente a Canaã, eles seriam vistos como estranhos. Afinal, 400 anos longe, você já é um estranho naquela terra. E no deserto, Deus usa o deserto como uma metáfora de gestação daquele povo, de gestação de uma nação. Você sabe que uma mulher que vai dar à luz, que vai parir, ela tem aproximadamente 39 a 41 semanas de gestação, né? De uma maneira natural. Me corrijam se eu estiver errado, as mulheres. Foi mais ou menos esse tempo, só que em anos, que Deus estava gestando aquele povo no deserto. Porque Deus queria expurgar todas as narrativas erradas, todas as convicções erradas que Israel carregava. Israel aprendeu no Egito que Ra, o Deus Sol, por sua força, criou todas as coisas. O povo que saiu do Egito estava indo para Canaã, e lá em Canaã haveriam outros mitos que deslocariam o povo de Israel, fariam com que eles se perdessem quanto à noção de quem criou o mundo, quem governa sobre tudo. Lá em Canaã havia um mito de que o Deus das águas doces e o Deus das águas salgadas era um homem e uma mulher. Esses dois deuses entraram em conflito entre si, e nessa briga surgiu, do nada, a terra, o cosmos, e todas as coisas começaram a se organizar do nada. Quando a gente olha para o nosso contexto de hoje, a gente percebe que, assim como no Egito haviam narrativas da criação, assim como em Canaã havia narrativas sobre quem criou o mundo, no mundo de hoje a gente vê as narrativas modernas do cientificismo que dizem que do nada uma explosão aconteceu e do caos a ordem surgiu sem a ordem de ninguém, sem o mandado de ninguém. Outras pessoas creem que a Terra é meramente o fruto de um processo geológico de milhões de anos. Mas quando as pessoas não sabem de onde vêm e elas se tornam confusas nessas narrativas de quem criou o mundo, quem manda em mim, quem eu sou, para onde eu vou, quando as pessoas se tornam confusas a respeito disso, elas vivenciam esse profundo sentimento de deslocamento que traz elas ao desespero. E o que Moisés faz aqui em Gênesis é fazer com que o povo de Israel, que estava caminhando no deserto, não entrasse em desespero ao ouvir
essas narrativas dos deuses bravos, dos deuses poderosos da terra de Canaã. Moisés mostra para o povo de Israel que existia um Deus sim poderoso, mas igualmente amoroso, que havia libertado eles da escravidão no Egito. E esse Deus governava todas as coisas. Quando a gente olha para o contexto de Moisés, a gente percebe que a escuridão reinava naquele mundo. A escuridão reinava naquele mundo. E a gente vê isso logo no versículo 2. Quando Moisés conta no versículo 1 que no princípio, no começo de todas as coisas, Deus criou o quê? Os céus e a terra. E a gente pensa em céus e terra como o céu, o firmamento, e como a terra, o lugar onde a gente pisa. Mas céu e terra, na mentalidade hebraica, é justamente tudo aquilo que está entre o céu e a terra. No princípio, Deus criou todas as coisas que estão entre o céu e entre a terra. É mais ou menos isso que eles estão querendo dizer. E esse Deus que criou, esse Elohim, a palavra usada para Deus aqui é Elohim, significa que esse Deus é um Deus majestoso. E esse Deus majestoso olha para o mundo, e o mundo que ele encontra, a terra que ele encontra, era uma terra sem forma e vazia. Uma terra sem forma é uma terra que é terra de ninguém. Uma terra sem forma é uma terra inabitável. E essa palavrinha, no hebraico, é usada apenas 3 vezes na Bíblia. Uma está aqui em Gênesis, outra vez está no profeta Isaías e outra está no profeta Jeremias. E Isaías e Jeremias usam essa palavra sem forma, informe, para falarem a respeito daquelas cidades que eram destruídas depois da guerra. Jerusalém, depois que foi sitiada pelos babilônicos. Aquela cidade era uma cidade inabitável, porque você não poderia cultivar nada, porque o solo foi arrasado, as casas foram derribadas. O mundo, antes da ordem de Deus, antes da palavra de Deus, era esse mundo inabitável. Esse mundo que expulsava os seus habitantes. Esse mundo que não poderia, era impróprio para a vida humana. Um mundo sem forma. Mas esse mundo que era sem forma, ele era também vazio. Não havia nada. Não havia nada. Um senso de deslocamento terrível dominava o mundo. Mas nesse mundo sem forma, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Uma outra palavra que denota o caos, a bagunça, a confusão, a escuridão. O Espírito pairava sobre as águas. As águas, em toda a Bíblia, eram tidas pelo povo de Deus como um lugar de medo. Eles tinham medo dos deuses e dos espíritos que moravam nas águas. Por isso que quando Jesus caminha sobre as águas, os discípulos têm medo achando que era um fantasma, que era um espírito. Porque a mentalidade daquele povo era de que as águas eram um lugar de caos, eram terra de ninguém, e que quem estivesse sobre as águas estava à deriva e à mercê dessas forças sobrenaturais obscuras. O mundo antes da palavra criadora de Deus era esse mundo sem forma, esse mundo inabitável, era um mundo vazio, era um mundo cheio de escuridão, mas o Espírito de Deus pairava sobre toda essa confusão e sobre todo esse caos. A escuridão reinava no mundo antes da criação no mundo. Mas se a gente passar 2 páginas na nossa Bíblia, a gente vai ver que em Gênesis 3, depois que Deus criou todas as coisas, disse que essas coisas eram boas. Adão e Eva, nossos primeiros pais, decidiram, por conta própria, desobedecer a ordem de Deus. E mais uma vez, eles desequilibraram a perfeita harmonia da criação perfeita de Deus, a criação boa de Deus. E o pecado desestruturou todas as relações, tanto do homem consigo mesmo, tanto do homem com Deus, quanto do homem com o seu próximo, com o seu semelhante. A escuridão reinava no mundo antes da criação do mundo, mas depois do pecado da humanidade. E quando a gente olha para o nosso contexto, não é muito difícil a gente ver que ainda hoje, as trevas pairam sobre essa face do abismo, sobre essa terra que parece cada vez mais querer nos expulsar. Se você olha
para as notícias climáticas do mundo. A Terra está esquentando cada vez mais e parece que ela está querendo expulsar a gente daqui. Temperaturas de 50 graus em países como o Canadá, que era para ser frio. Temperaturas terríveis em Sorocaba, que o sol arde o nosso lombo. Parece que a Terra quer nos expulsar. Ainda hoje parece que nós vivemos num mundo em trevas, vazio, sem forma, dominado pelo caos. Eu fiquei muito tocado, muito mexido essa semana, logo no começo da semana, quando eu vi a notícia da semana passada de que aqui em Sorocaba, uma criança, um bebê, foi largado nos trilhos do trem por uma mãe. E eu vi o vídeo dos policiais chegando para... Não eram policiais, era a Guarda Civil de Sorocaba, chegando para resgatar aquele bebê, e bastou o Guarda Civil chegar perto da criança, que não sabia nem falar, já estendeu as mãos para que ele pegasse. Quando a gente vê cenas como essas, a gente percebe que o mundo não está do jeito que deveria estar. O mundo ainda hoje vive em trevas, caos reina nesse mundo, confusão reina nesse mundo, e a gente olha para todos os lados e fala: meu Deus, quem vai nos livrar dessa escuridão? Nós estamos vivenciando uma época tão gostosa que é a época do Natal, em que a gente vê a cidade se encher de luzes artificiais, mas quando a gente olha, a gente vê que essas luzes artificiais não escondem a escuridão do coração humano e da alma humana, que é capaz de fazer coisas assim. Quando a gente olha para a violência na nossa cidade, e as pessoas cada vez mais se encastelando nos grandes condomínios por medo de assaltos, ainda hoje a escuridão, o caos parece reinar no mundo. A terra era sem forma, estava sem forma e vazia. Havia trevas. Tantas vezes, irmãos, a gente olha para o nosso contexto e olha ao nosso redor, a gente fala: Deus, eu só vejo trevas. E a gente se pergunta: será que há esperança para esse mundo? Existem aqueles deterministas que falam: Senhor, volta logo e taca fogo nesse mundo, acaba com ele. Há os esperançosos que creem que antes da volta de Jesus as coisas vão melhorar. A palavra de Deus nos convida a olhar para um Deus que tem controle, que faz com que o seu espírito paire sobre a face do abismo e que, em algum momento, por sua obra poderosa, trará, finalmente, luz às trevas. Se a escuridão reinava no mundo, se a escuridão deixava o povo de Deus, que viveu como escravo, que agora no deserto experimentava um outro tipo de escravidão, a escravidão do próprio pecado, quando o povo de Deus finalmente se estabeleceu em Canaã e eles achavam que a luz iria brilhar novamente, pouco tempo depois a gente viu que o povo da aliança se entregou aos deuses, às narrativas dos deuses de Canaã que traziam trevas para o coração deles. E tantas vezes, irmãos, nós não somos capazes de abandonar crianças nos trilhos do trem, mas nós somos capazes de fazer o mal para pessoas próximas a nós, intencionalmente causarmos mal. Ou talvez a gente fica chateado com o esposo, com os filhos, ou com a esposa, com os filhos. E a gente que um dia foi iluminado pela palavra de Deus que raiou sobre nós, dizendo: haja luz, e nós vemos nós mesmos sendo entregues às trevas do nosso próprio coração. Nosso coração que tantas vezes se torna terra de ninguém, um coração que é terra sem forma, vazia. Mas embora as trevas cubram tantas vezes o abismo das nossas vidas, a última palavra desses 5 versículos que nós lemos de Gênesis não é caos, confusão e escuridão. A última palavra nesses versículos é a palavra de Deus sobre o seu povo no Gênesis, sobre a terra no Gênesis e sobre o seu povo da aliança ainda hoje. Quando a gente olha para o caos e a escuridão que reinavam naquela época, a gente vê que Deus tem tanta misericórdia e Deus traz luz à existência. Deus
criou os céus e a terra. Deus, Elohim, esse ser que é majestoso. Elohim é uma palavra usada para designar monarcas, reis daquela época. Esse Deus majestoso traz à luz, cria uma criação extraordinária. Quando Moisés escolhe a palavra criou aqui, ele está dizendo que esse tipo de criação que Deus faz é uma criação fora do normal, uma criação fora do comum. O profeta Isaías diz que eis que faço novas todas as coisas, é a mesma palavra que está sendo usada aqui, que Deus criou os céus e a terra. Não é simplesmente a criação que um oleiro pode fazer um vaso, ou um artista pode pintar uma tela. Não é esse tipo de criação que Moisés está contando para a gente. No princípio, Deus agiu extraordinariamente. No princípio, Deus agiu poderosamente como rei que Ele é. E Ele criou. Ele criou de maneira maravilhosa. E a gente sabe que nos 7 dias Deus criou todas as coisas, e nos 6 dias Ele criou todas as coisas. E no 6º dia, Ele colocou uma joia como coroa da criação, o homem e sua mulher. E a humanidade, essa criação extraordinária de Deus, quando Ele olha e diz, é muito bom. E você se lembra do Salmo 139, quando o salmista diz que ainda substância informe no ventre da nossa mãe, o Senhor nos entretecia, como uma mulher que faz o seu crochê, que vai entretecendo aqueles fios, aqueles laços, até ter uma peça inteira formada. Deus, de maneira extraordinária, cria céus e terra. Mas Deus, de maneira extraordinária, também sustenta céus e terra. Deus traz a luz à existência por meio da sua soberania, ao criar extraordinariamente. Deus traz a luz à existência também sustentando as coisas por meio do seu Espírito, que não deixa que o caos se alastre, que o caos domine de uma vez por todas. Mas Deus também exerce o seu domínio e traz luz às trevas, por meio da sua palavra. Versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus diz, haja, assim se faz. Quando Deus decreta a sua palavra criadora e recriadora, o mundo em trevas experimenta não apenas o controle do Espírito, mas esse mundo em trevas experimenta um romper poderoso de luz. O povo de Israel que vivia nas trevas da escravidão, o povo para quem foi destinado o livro de Gênesis, o povo que precisava aprender a ser povo de Deus, povo da aliança, não conhecia nada a respeito de Deus, mas Deus faz brotar uma luz, levanta um homem chamado Moisés, que é um instrumento de Deus para realizar sinais, prodígios na terra do Egito, para que eles conhecessem o Senhor. Para que aquele povo poderoso, para que aquele povo descrente pudesse ver que havia um Deus que guardava e zelava por Israel. E no meio das trevas e do caos, Deus liberta o seu povo e os leva para Canaã, também mostrando a mesma coisa para os cananeus. Deus traz luz à existência por meio da sua palavra, dizendo haja. Mas se ainda assim, o mundo em trevas não ceder, mesmo se o mundo em trevas não abrir mão do seu pretenso governo, com mão forte Deus tira os seus da escuridão, da escravidão. E é o que acontece lá com as 10 pragas do Egito. Pela palavra, Deus diz, manda sair o meu povo. E Faraó se recusa a ouvir a palavra de Deus por meio de Moisés. Abra sua Bíblia. Em João, capítulo 1. João olha para Gênesis 1 e escreve o prólogo do seu livro também. É quase que um copia e cola que João faz, mas com o objetivo de mostrar que assim como Deus enviou a sua palavra criadora no caos de Gênesis, no caos do Império Romano, Deus está recriando coisas, Deus está fazendo coisas novas.
Deus está trazendo luz às trevas. João, capítulo 1. No princípio era aquele que era a palavra, era o verbo haja. No princípio, João claramente está começando da mesma forma que Moisés começou. No princípio era o verbo de Deus, era a palavra de Deus que traz coisas à existência. E se você avançar na leitura do capítulo 1 de João, você vai ver que esse homem que é a palavra é também a luz. A palavra de Deus que trouxe o mundo à existência é também a luz desse mundo, a luz que brilha todos os homens e que ilumina a humanidade em trevas mais uma vez. Se um dia no passado Deus iluminou o povo da aliança no Egito, em Canaã e depois libertando-os do cativeiro na Babilônia, Deus ainda hoje, por meio de Jesus, traz os seus atos libertadores, os seus atos salvadores e faz com que Cristo, que é a palavra, venha a nós e traga mais uma vez luz às nossas trevas, ordem para o nosso caos. Aquele que é a palavra é a luz que ilumina a todos os homens. E é interessante que João brinca muito com esses dois espectros, luz e sombras. No capítulo 3 de João você vai ver que Nicodemos, que era um homem muito importante entre os fariseus, ele chega até Jesus nas trevas, de noite. Mas no final de João, a gente vê que Nicodemos experimentou uma iluminação especial do Espírito Santo, do Senhor Jesus, quando ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus. E a gente vê que Nicodemos, junto com José de Arimateia, estão sepultando Jesus. Luz e trevas ainda hoje caminham na nossa vida, mas quando Cristo vem sobre nós, Ele traz luz às nossas trevas. Ainda hoje, Deus traz luz para as nossas trevas por meio de Jesus. Que a luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Nós vimos que as trevas dominavam o Gênesis, mas ainda dominam o nosso mundo. Mas nós também vimos que assim como Deus iluminou o povo da antiga aliança, Deus nos ilumina hoje por meio de Jesus. Mas essa luz é só para nós que estamos dentro dessas 4 paredes aqui, e os nossos irmãos que estão espalhados por igrejas tão bonitas quanto a nossa, ao redor do mundo? Um dado muito importante que muitas vezes a gente deixa passar em Gênesis capítulo 1 é que o Espírito de Deus se movia sobre o caos. O Espírito de Deus se movia sobre as águas que representavam o caos, essa terra de ninguém, esse lugar onde espíritos imundos habitavam. Hoje a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente olha para fora dessas 4 paredes e pensa, caos, confusão. Eu quero ficar nesse lugar aqui, nesse barco que é seguro. Mas um dia nós que recebemos a luz de Cristo e fomos iluminados por ela, somos desafiados por Ele a trabalharmos juntos com o Espírito Santo que trabalhava lá no Gênesis, trazendo ordem ao caos. E é por isso que em Atos, Cristo derrama o seu Espírito sobre a igreja, para que a igreja seja essa barreira de contenção do caos no mundo. O Espírito de Deus que pairava sobre o caos em Gênesis, hoje paira sobre a igreja, para que a igreja seja a melhor agente de contenção do caos nesse mundo. Esse mundo vai de mal a pior, sim. Esse mundo está apodrecendo, sim. Mas o próprio Cristo nos evangelhos nos chama de sal da terra e luz do mundo. Se esse mundo ainda não apodreceu, é porque existe sal por meio da igreja. O sal que não permite que o mundo entre em estado de putrefação. Mas nós também somos o quê? Luz do mundo. Recebemos a luz não para colocar debaixo da mesa ou debaixo da cama, como Jesus também disse. Mas Jesus diz aos seus discípulos em Mateus que brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as suas boas obras, eles também glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus cria os céus e a terra. Deus diz que sua criação é boa. Deus diz, haja luz e as coisas acontecem.
Mas Deus ainda quer que nós, como igreja, sejamos parceiros do seu Espírito Santo que foi derramado sobre nós, para que iluminemos a todos os homens. A mensagem do Natal, meus irmãos, nos revela que Deus, o mesmo Deus que criou e disse haja no Gênesis, é o Deus que hoje está recriando o mundo por meio de Cristo, que é a palavra. Como nós bem sabemos, o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo é nova criação. A maioria das versões traduz como nova criatura, mas a palavra certa é nova criação. Sabe essa criação extraordinária? Deus criou extraordinariamente o mundo. Da mesma forma, Deus cria extraordinariamente. Deus recria o mundo por meio da igreja. A mensagem do Natal, meus irmãos, é que um dia, lá no Gênesis, Deus disse, haja luz, a luz passou a existir e a partir daí todas as coisas foram ordenadas. A mensagem do Natal é que um dia Deus enviou Cristo, luz do mundo, sobre nós, para que aquela obra criadora de Gênesis que aconteceu, aconteça novamente. E o mundo que foi manchado, corrompido pelo pecado, pelo caos e pela destruição, é um mundo que será novamente refeito pelo poder do Cristo, que é a palavra, que age por meio do seu Espírito nesse mundo. Você tem se comprometido como agente dessa luz? Você tem se comprometido com o seu papel de sal da terra, de luz do mundo? Você tem se comprometido como o seu papel de propagador da luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens? No seu trabalho, as pessoas podem ver essa luz brilhar. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, as pessoas podem ver o haja de Deus trabalhando por meio da sua vida. Os seus filhos podem ver a palavra recriadora de Deus, o próprio Cristo trabalhando na sua vida e através dela. Que no nome de Jesus nos rendamos ao Senhor, em humildade, em convicção de que a luz brilhou sobre nós, sim, mas precisamos levá-la a outras pessoas. A terra que era sem forma e vazia, passou a experimentar grande luz, brilhando sobre pessoas, famílias, cidades inteiras que vivem em trevas.